colegas servidores, colegas gestores da RPPS. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho nesta manhã de hoje, acerca deste assunto que tem deixado a todos um tanto quanto preocupados, né, relativamente a ao andamento, especialmente da PEC 66, junto ao Congresso Nacional. Proposta de emenda esta que intenciona modificar de uma forma bastante significativa a situação atual relativa à autonomia dos entes federados para dispor sobre os regimes próprios de previdência. Então, o objetivo desta nossa live aqui é discutir um pouquinho acerca deste movimento todo de alteração ou de modificação dessa autonomia que foi conferida aos municípios pela emenda 103 e explicar um pouquinho sobre os aspectos técnicos. Quais são os eventuais impactos da aprovação da PEC 66, especialmente considerando o direito adquirido dos servidores, que já implementaram o direito à aposentadoria, bem como as alternativas que o município tem para ainda exercer essa prerrogativa de fazer sua reforma, buscando uma espécie de proteção e de valorização dessa decisão local relativa à forma de gerir o seu regime próprio de previdência. Então, aqui da DPM, participarei eu, o Júlio Pause, da live, a colega Tatiana, os colegas Rafael e Sérgio. E contamos aqui como nosso convidado especial o presidente da AGIP, o presidente Alderi Zanata, que nos honra aqui com a sua presença e nós o convidamos para que a AGIP ela tem tido um movimento bastante expressivo aí em relação às questões que envolvem a PEC 66, inclusive o Zanata está bem enfronhado aí com como é que as coisas estão andando lá no Congresso Nacional e vai nos explicar um pouquinho quais são os movimentos que a AGIP tem buscado praticar aí para tentar preservar essa autonomia dos municípios. Então, Zanata, seja bem-vindo aí, a palavra está contigo. Bom dia, doutor Júlio, me ouve bem? Muito bem. Muito bem. Satisfação imensa, muito obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizá-lo, parabenizar a DPM pela iniciativa. É importante que a gente possa ir conversando com os municípios, com os entes, com os gestores, acerca dessa iniciativa lá do Congresso Nacional. Me refiro à PEC 66. Também gostaria de cumprimentar a todos os colegas gestores que aceitaram o convite e que nos acompanham nesse momento. O senhor sabe, doutor Júlio, colegas, nós ficamos muito preocupados com o nascimento a gestação, na verdade, desta PEC, porque eu creio que o senhor, doutor Júlio, e a sua equipe técnica deverão trazer informações aqui para os nossos colegas gestores de todo o Brasil, de que a PEC 66, na verdade, ela não nasceu com esse intuito. Desde a PEC 38, nós já vínhamos fazendo uma discussão com quem aceitasse o diálogo lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, porque era ela que tratava especificamente da possibilidade dos entes federativos terem que assimilar a PEC 103 irrestritamente em cada um dos entes federativos. Nós acabamos vendo ela ser sepultada, e essa PEC 66, que na verdade ela tratava única e exclusivamente de parcelamentos e reparcelamentos, acabou sofrendo uma emenda modificativa e está trazendo aí essa pérola, digamos assim. A AGIP, agora no dia 4 a 6 de setembro, realizou um seminário, 22º Seminário Sul-Brasileiro de Previdência. Inclusive, o doutor Júlio foi um dos nossos palestrantes, ao qual quero, inclusive, agradecer a explanação didática a respeito dos efeitos, que também serão trazidos aqui, os efeitos da PEC 66 nos seus entes federativos. E
e houve uma manifestação daquele público, 900 colegas servidores públicos presentes, para que se pudesse fazer um movimento ainda maior daquele que a gente vinha fazendo. A gente produziu a Carta Aberta de Porto Alegre. E nessa Carta Aberta de Porto Alegre, a qual eu recomendo a leitura a todos os colegas, ela está exaustivamente publicada e à disposição dos colegas, que traz dentro dela, inclusive, uma proposta de emenda à PEC 66, e também quero fazer referência aqui, doutor Júlio, à equipe técnico-jurídico da DPM, que é quem nos auxiliou, praticamente acabou sendo o pai dessa emenda, porque nós já tínhamos proposto essa emenda, nos mesmos termos, lá na PEC 38. E, em suma, em resumo, o que é que nos preocupa? Nos preocupa de que o regime próprio de previdência, já por ser regime próprio de previdência, tem características específicas, diferentes um do outro ente federativo. E nós defendemos e estamos buscando de que o Congresso Nacional procure respeitar aquelas emendas já feitas, respeitando a realidade fiscal de cada ente federativo, a realidade atuarial de cada ente federativo, para que aqueles municípios que já fizeram a reforma não tenham que se submeter novamente a outras regras. Segundo, nós estamos buscando a possibilidade de dar ao ente federativo um prazo para que se faça uma discussão entre os poderes constituídos, Câmara de Vereadores e Poder Executivo, além de ser ouvido a sociedade civil organizada, os sindicatos, as associações, os servidores públicos, para que a gente possa fazer a reforma que efetivamente a realidade atuarial e fiscal do município exijam, e que a gente não seja submetido todos, ou colocados todos no mesmo saco, submetido todas as mesmas regras. Qual é o movimento da AGIP com relação a essa vontade de vermos emplacado uma emenda a essa PEC 66? Nós tivemos uma live com a CSPB, inclusive. O nosso presidente João Domingos, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, está em contato com a Frente Servir Brasil no Congresso Nacional, uma frente parlamentar no Congresso Nacional, para que a gente possa emplacar, pelo menos protocolar, junto à Câmara dos Deputados, esta proposta de emenda. Então, nós já fizemos uma live, agora, dia 25, vamos ter um encontro com diversos centrais sindicais em São Paulo. Nós estaremos lá, eu, o doutor Leonardo Machado, que também é um especialista na área, fazendo um grande movimento nacional para emplacarmos essa proposta de emenda, para que a gente não deixe que todos os municípios e estados caiam na vala comum. Na verdade, a proposta ela é apenas para municípios, do ponto de vista de parcelamento. Do ponto de vista de parcelamento, engloba apenas os municípios, pelo menos pela minha leitura. Sou um pouco leigo na área, mas pela leitura. Agora, com relação às reformas, a gente não sabe o que vai acontecer se eventualmente ela passar com o texto atual, inclusive para os estados. Então, doutor Júlio, queridos colegas, nós estamos imbuídos nesta missão de levarmos agora a nossa carta para cada gabinete de deputado federal em Brasília, a FECISMERG e a FEMERGS, que são as federações dos sindicatos servidores públicos do Brasil, as duas, mais a AGIP, mas a ANEPREM, que também está imbuída, a Associação Nacional de Entidades de Previdência Estaduais e Municipais, está nos dando o apoio, está imbuído nesta proposta, mais a Confederação dos Servidores Públicos, que congrega 40 centrais de sindicatos
por todo o Brasil, estamos fazendo esta ação para tentar diminuir o dano que, no meu entendimento, essa PEC 66 vai causar. Da nossa parte é isso, muito obrigado mais uma vez, parabéns para a ADPM e eu estou à disposição dos colegas, sempre que precisarem podem nos chamar, tanto ali pelo grupo Seminário da GIP 2024 ou até mesmo pelo meu contato pessoal. Zanata, muito obrigado pela participação. É extremamente importante na nossa avaliação que a DPM, e todos que nos conhecem sabem que a atuação da DPM é estritamente técnica, né, em consultoria jurídica. Nós temos uma atuação já de bastante tempo em relação aos regimes próprios de previdência dos municípios, né? E além de toda esta preocupação que existe relativamente ao impacto no próprio direito dos servidores, nós temos uma preocupação bastante grande aqui como consultoria em relação à segurança jurídica de um eventual texto de emenda à Constituição. Então, nesse contexto que é muito importante te ouvir a GIP, né, como entidade representativa e que faz um movimento muito importante nesse sentido, porque uma das piores situações que se pode verificar, para além do eventual efeito na vida de cada servidor, e isso também é extremamente importante, mas na nossa avaliação, aquilo que envolve a insegurança jurídica também é bastante grave. E a leitura que se faz destes textos, que nós não temos só a PEC 66, né? A PEC 66 a gente está chamando da mãe das PECs, né? Porque ela acabou consolidando e acabou tendo uma ênfase pela tramitação mais rápida, porque ela também trazia a discussão acerca da desoneração da folha, né? Isso agora saiu, mas desde a PEC 133, a chamada PEC paralela, logo depois que foi aprovada a emenda 103, o mesmo se verificou na PEC 38, e também a redação original da PEC 66 e aquela que foi efetivamente aprovada no Senado, na nossa avaliação, ela traz um texto, de certa forma, precário, que ele traz uma insegurança jurídica bastante significativa. A gente faz a leitura daquele texto e não sabe exatamente qual vai ser o efeito dele, né? Então, nesse sentido, é muito importante esse movimento da AGIP, porque busca atribuir, tenta emplacar lá na Câmara dos Deputados um texto, uma emenda modificativa, que busca dar, ao menos, segurança, né? Que se possa ler o texto e ter certeza de qual é o seu efeito. Então, muito obrigado, Zanata. Esperamos que possa nos acompanhar aí até o final, né? E fica à vontade para qualquer tipo de interferência aí que tu acha importante fazer, tá? Daqui para frente, a nossa condução aqui ela vai se resumir em uma ponderação aqui, uma indicação de contextualização técnica para que a gente possa chegar efetivamente no texto da PEC 66, que foi aprovado no Senado, e a intenção também, ao final, é apresentar o texto da emenda modificativa, que está sendo aí encampada pela AGIP, que está tentando se emplacar lá na Câmara dos Deputados, né? Então, se os colegas me permitirem, eu vou começar a explanação aqui um pouquinho mais técnica, logo na sequência, vou chamar os colegas Sérgio, Rafael e Tatiana, né, no momento apropriado para fazer as suas intervenções. Peço aos colegas também que postem eventuais dúvidas aqui, que entendo que a gente possa esclarecer no chat. Nossa ideia, ao final da exposição aqui, responder às dúvidas que os colegas estiverem postando. Bom, vamos começar pela contextualização constitucional dessas regras relativas à Previdência Pública. Aqui eu separei no slide para os colegas, né, um resuminho, desde a redação original da Constituição até a emenda 103. E nesse intervalo entre a redação original da Constituição e a emenda 103, nós verificamos que nós tivemos várias intervenções constitucionais relativas à previdência pública. Então, a emenda 20 foi lá em 98, depois tivemos a emenda 41 em 2003, a emenda 47 em 2005, a emenda 70 em 2012 e a emenda 88 em 2015. Cada uma delas teve um certo impacto na regulação da previdência pública, evidentemente a mais efetiva e profunda foi a emenda 20,
que alterou a sistemática de previdência não contributiva para previdência contributiva, e depois a emenda 41 em 2003, que mudou a regra de cálculo dos benefícios de remuneração para a média. Foram as duas mais impactantes, mas é possível notar que nós estamos em um processo de reforma. Tá? Desde 98, nós estamos enfrentando um processo de reforma. E até a emenda 88, uma característica comum a todas as alterações dizia respeito à sua aplicação imediata e compulsória aos entes subnacionais. Então, até a emenda 88, todas essas intervenções constitucionais se aplicaram automaticamente a estados e municípios. Então, o município e o estado não precisava optar por modificar a sua legislação. Ele tinha a obrigatoriedade de absorver as normas federais, especialmente as relativas a requisitos de elegibilidade de benefício previdenciário, de aposentadoria e pensão. E isso mudou de uma forma bastante significativa com a emenda 103. A emenda 103, na verdade, ela foi disruptiva, digamos assim. Ela mudou completamente a sistemática. Se até a emenda 88, todas as alterações constitucionais se aplicaram de forma obrigatória, compulsória e imediata a estados e municípios, com a emenda 103, nós experimentamos uma sistemática completamente diferente e inovadora. E aqui é importante contextualizar também como é que isso se deu quando a proposta de emenda 6, que resultou na emenda constitucional 103, foi proposta junto ao Congresso Nacional, ela trazia a mesma sistemática de aplicação compulsória imediata aos entes federados. E foi exatamente por um movimento municipalista, né, foi por uma pressão dos municípios, houve uma emenda modificativa lá na Câmara dos Deputados, e essa emenda modificativa resultou em uma alteração nessa sistemática. Ela emplacou o que a gente chamou de desconstitucionalização das regras relativas aos benefícios previdenciários. Ou seja, a emenda 103, quando nasceu, em razão dessa emenda modificativa que foi feita lá na Câmara dos Deputados e que depois foi confirmada no Senado, houve uma espécie de dicotomia. A emenda 103 passou a se aplicar de maneira automática para o regime geral, passou a se aplicar de maneira automática para o regime próprio da União, mas em relação aos regimes próprios de previdência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ela não se aplicou de maneira automática. Houve uma reserva de prerrogativa. Se garantiu uma autonomia para que estados e municípios decidissem se absorveriam as regras da emenda 103 em relação a benefícios de aposentadoria e pensão. Claro que alguns dispositivos da emenda 103 se aplicaram de forma automática, mas em relação às regras de benefícios, não. Estados e municípios garantiram uma espécie de privilégio em dando importância para a sua gestão. Né? Como o próprio Zanata referiu aí na sua fala, cada município tem cada regime próprio municipal, cada regime próprio estadual tem a sua característica, especialmente em relação aos passivos que precisa enfrentar. Então, a partir do momento em que a emenda 103 desconstitucionalizou essas regras, cada estado, o Distrito Federal e cada município passou a ter autonomia de decidir se aplica o regramento imposto pela emenda 103, se não aplica, ou se aplicando, o faz de maneira idêntica à União, ou se faz de uma maneira diferente. Então, na verdade, a emenda 103 acabou atribuindo à reforma da Previdência um status de assunto de interesse local, lá de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição, ou seja, privilegiou a autonomia dos municípios. E exatamente em razão desse efeito ou desse status de assunto de interesse local, a emenda 103 teve alguns efeitos diferenciais, que não existiram em relação às emendas anteriores. Primeiro, que em razão dessa desconstitucionalização, se considerarmos o texto da emenda 103, podemos chegar à conclusão de que os estados e os municípios não têm a obrigatoriedade de reformar suas previdências. Do mesmo modo, não há uma previsão de prazo para que o Estado ou o município reforme a sua previdência. O município pode decidir continuar aplicando a sua legislação atual,
e não reformar, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, decidir, bom, agora chegou o momento e temos a necessidade de fazer uma reforma, em razão do impacto, por exemplo, dos passivos, né? Mesmo o município entendendo por reformar a sua previdência, ele não precisa, considerando os termos da emenda 103, ele não precisa aplicar exatamente o mesmo regramento que a União aplicou para os seus servidores vinculados ao seu regime próprio. O município pode, por exemplo, decidir por fazer uma reforma, mas adotar como cenário, exemplificativamente, aplicar regra nova para futuros servidores e, por exemplo, para os atuais servidores, manter as regras atuais, ou até estabelecer uma regra de transição diferenciada para os atuais servidores, que não é nem igual à regra de hoje, mas também não é tão rigorosa quanto a regra federal. Hoje o município tem esta prerrogativa. Evidentemente, quanto mais rigorosa a reforma, maior é o impacto positivo no passivo. E a própria emenda 103 deixa isso de uma forma bem claro, especificado, que enquanto o município não decidir por fazer a sua reforma, ele continua aplicando a regração, o regramento constitucional e infraconstitucional anterior. Então, os colegas que nos ouvem, os RPPS que nos ouvem, que até agora não fizeram reforma alguma, não exerceram essa prerrogativa, continuam aplicando em relação aos benefícios de aposentadoria e de pensão aos seus servidores, aos seus segurados, o regramento anterior. Tanto o regramento constitucional como o regramento infraconstitucional anterior. E não há nenhuma irregularidade nisso e também não há um prazo para que o município venha, digamos assim, a exercer essa prerrogativa de reforma, pelo menos considerando o texto vigente da emenda 103. Evidentemente, e a matéria, sob o ponto de vista técnico, que envolve a reforma da Previdência, essa matéria ela é uma matéria bastante complexa. Nós temos várias exigências formais que se aplicam para aquele ente federado se ele resolver exercer a sua prerrogativa de fazer a reforma. Então, primeiro que nós precisamos, e aqui eu vou fazer um breve resumo, e logo na sequência eu vou convidar o colega Sérgio para nos dar alguns exemplos de alguns problemas que nós temos visualizado aqui com os nossos clientes da consultoria, que acabaram fazendo reforma de uma maneira inadequada. Tá? Então, primeiro que o município, para exercer a prerrogativa de reforma, ele precisa emendar a lei orgânica. No mínimo, a lei orgânica do município tem que prever as idades das regras aplicáveis aos futuros servidores. No mínimo isso. Isso é a porta de entrada para que o município, na sequência, edite, por exemplo, a lei complementar que disponha sobre as regras de aposentadoria e pensão. Hoje, o município não pode mais, ao fazer reforma, tratar sobre regras de aposentadorias em lei de rito ordinário. Pensão, até a Constituição ainda permite ser tratada em lei de rito ordinário. Claro que a gente sugere, do ponto de vista técnico, se eu vou tratar de aposentadoria em lei complementar, inclua a pensão na mesma lei complementar. Além disso, é muito importante, se o município for estabelecer novas regras de transição de aposentadoria, referendar a revogação que a emenda 103 faz das regras de transição das emendas 41 e 47. Tem muito município que faz e esquece de fazer o referendo. Do mesmo modo, a emenda 103 trouxe uma nova redação para o artigo 149 da Constituição, por exemplo, permitindo tributar os inativos a partir do salário mínimo, questão que a gente sabe que está em discussão no Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade, mas é uma exigência formal para aquele município que eventualmente venha a exercer essa prerrogativa de tributar os aposentados em um valor a partir do salário mínimo, fazer o referendo da nova redação do 149 da Constituição. Especialmente no Rio Grande do Sul, e eu sei que tem vários colegas que nos ouvem aqui de outros estados da federação, possivelmente também dos demais estados haja uma previsão quanto a isso, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, os municípios que efetivam a reforma precisam encaminhar essas leis para a base de legislação municipal do Tribunal de Contas do Estado e, além disso, precisam solicitar para o Tribunal de Contas do Estado a parametrização do sistema de cálculo de benefícios, que é o nosso SAPIEM. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, que lá em 2019, aqui no Rio Grande do Sul, que já havia encaminhado para os municípios um ofício circular, destacando que os municípios não eram obrigados a fazer a reforma
mas que se fossem fazer a reforma teriam que atender essas prerrogativas formais. Agora, em 2024, faz uns 30, 40 dias, o tribunal editou mais um ofício circular, o ofício 38, reiterando essas orientações e, inclusive, alertando aos municípios quanto à necessidade também de solicitação de parametrização do sistema de cálculo de benefícios a essa nova legislação. E é nesse contexto que nós temos enfrentado aqui, em relação a vários municípios, algumas dificuldades depois que o pessoal aprova as suas reformas por falhas procedimentais. Sérgio, se tu puder nos dar alguns exemplos dessas situações. Sim, bom dia, pessoal, bom dia, colegas. Nesse contexto aí que o Júlio pontuou, né, da manifestação do nosso Tribunal de Contas, que começou já lá em 2019, em 2021, através do ofício 19, né, e depois reprisada através do ofício 25 de 2022, e eu cito esse em especial, porque já naquela oportunidade o Tribunal de Contas dava o indicativo das consequências da não observância dos aspectos formais, em termos de alteração da lei orgânica, previsão dos tempos de contribuição através da lei complementar para fins de regulamentação dos benefícios de aposentadoria em especial, de que a não observância desses aspectos formais fatalmente acarretaria, inclusive, na negativa de registro de benefícios concedidos, o que nós já temos visualizado em algumas situações concretas, onde os municípios fizeram modificações na sua legislação, tensionando estabelecer uma reforma, mas esqueceram de alterar a lei orgânica e fizeram apenas a edição de uma lei complementar, né, trazendo toda a regulamentação lá de idade, tempo de contribuição, mas não fizeram a modificação necessária nos termos da emenda 103 da lei orgânica para prever as idades mínimas de concessão. Isso já vem dando problemas sérios de negativa de registro de aposentadoria. Esse ofício circular de 2022, o número 25, o tribunal já dava esse indicativo, né? Quando ele disse que leis ordinárias não podem regular matéria reservada pela Constituição Federal, a lei orgânica e a lei complementar, sob pena de incorrerem em vício de inconstitucionalidade formal. Caso a reforma municipal não atente para os requisitos mínimos estabelecidos na emenda constitucional 113 de 2019, as inativações nela fundamentadas correm o sério risco de negativa de registro dos seus atos por esta Corte de Contas. Ou seja, foi uma sinalização já feita lá em 2022 e que hoje nós já estamos enfrentando aqui negativas em função da não observância desses aspectos formais. E para além da questão da própria realização da reforma, nós tivemos alguns casos em que os municípios não fizeram a sua reforma, mas resolveram consolidar a sua legislação previdenciária já depois da emenda 103, simplesmente reprisando a normativa anterior do seu RPPS, mas fazendo uma consolidação da legislação. E também aqui o Tribunal de Contas apontou, indicando que mesmo que o município não venha alterar sua legislação em termos de realizar uma reforma, modificar os requisitos de idade, tempo de contribuição, mesmo nesta hipótese, deverá o município observar as formalidades estabelecidas na emenda 103. Ou seja, mesmo que ele mantenha a idade, hoje, por exemplo, de 55 anos para mulheres, 60 anos na regra geral, e fizer uma alteração da sua legislação para depois, após a emenda 103, ele vai ter que modificar a lei orgânica para prever essa idade lá também. Então, são aspectos que têm que ser observados obrigatoriamente, até porque decorrem, evidentemente, da Constituição Federal, e que vão trazer um problema sério na hora da concessão dos benefícios para os servidores e ensejando, inclusive, a negativa de registro dessas concessões. Júlio, te devolvo a palavra. Obrigado. Bom, gente, essa introdução que a gente fez aqui, claro, muito rapidamente, até destaco aos colegas, nós temos um curso agora de reforma da Previdência, a gente vai postar depois aqui a data no chat, né, para aprofundar essa análise sobre as questões formais e como fazer, mas é importante contextualizarmos qual é a prerrogativa que os municípios têm hoje, a partir da emenda 103, até para entender qual é o efeito da eventual aprovação da PEC 66. Né? Então, um ponto
que normalmente o pessoal questiona, né? Qual é a vantagem ou qual é a desvantagem dessa prerrogativa que foi assegurada aos municípios, essa autonomia? Vejam o seguinte, pessoal, até para vocês entenderem o movimento disto tudo, as forças que estão se movimentando junto ao Congresso Nacional. Vocês imaginem um município, como tantos que a gente atendeu, que tivemos um dos nossos clientes, por exemplo, inclusive que nós atuamos lá auxiliando na reforma, o município tinha a alíquota normal 17%, a alíquota patronal normal de 17%. E para 2024, o cálculo atuarial indicou para este município, para a recuperação do passivo atuarial, o município ainda estava recuperando em alíquota, não tinha adotado a recuperação em aporte, nem tinha mesclado, mas o atuário indicou de alíquota para 2024, só para recuperar o passivo, 78%. Então você soma os 78% mais 17% e faça uma conta de qual é o impacto do custo previdenciário para manter aquele RPPS naquele município. Evidentemente, aquele município estava com uma dificuldade de enquadrar essa despesa no seu orçamento, que inclusive é uma das exigências da portaria 1467. Bom, para este município, fazer a reforma era uma necessidade para aplacar o passivo atuarial. Só que neste município, a reforma certamente não poderia ser aplicando regra nova só para futuros servidores e garantindo para os atuais servidores as regras atuais. Este município teve que fazer uma reforma mais rigorosa para os seus servidores, para os atuais servidores. Então, vocês imaginem a dificuldade de se discutir uma questão dessas junto com o grupo de servidores. A dificuldade, por exemplo, de um prefeito de tomar a iniciativa do projeto de lei e encaminhar para a Câmara, dizendo o seguinte: olha, o colega Alderi Zanata tinha expectativa de se aposentar agora daqui a 6 meses. Com a reforma que eu vou fazer, o Zanata vai ter que trabalhar mais 3 anos na minha reforma. Então vocês imaginem, isso é algo muito difícil de tratar. Tanto para o prefeito, que tem que tomar a iniciativa da lei, como para o próprio Poder Legislativo, que tem que aprovar esses textos. E o que vinha acontecendo? Nesse tipo de cenário, que, claro, não são todos os municípios que têm este cenário, mas em municípios que têm esse tipo de cenário de passivo atuarial muito expressivo, havia uma dificuldade muito grande em conseguir emplacar as reformas. E há municípios que não conseguiam emplacar, ou que o prefeito não tomava a iniciativa, em razão do desgaste, ou o prefeito tomando a iniciativa, o Poder Legislativo não aprovava por pressão dos servidores. E aí termina o RPPS sem ser reformado, aquele passivo atuarial sem recuperação, porque não consegue o município implementar um plano de equacionamento necessário, conduzindo, em alguns casos, inclusive, a uma discussão quanto à extinção do regime próprio de previdência, o que, da mesma forma, é altamente desvantajoso para os servidores. Então, se há vantajosidade ou não há vantajosidade nessa prerrogativa que foi garantida pela emenda 103, isso depende da visão de cada gestor, depende da perspectiva de quem olha. E exatamente porque para um determinado grupo de regimes próprios de previdência, esta prerrogativa ela é desvantajosa, tem muito prefeito que diz o seguinte: olha, eu prefiro que seja aprovada a PEC 66 e que ela diga que vai se aplicar ao município a mesma regra da União, porque nesse caso eu não preciso tomar iniciativa de projeto de lei e o Poder Legislativo não precisa deliberar. Eu simplesmente aplico a mesma regra da União. Tem muito prefeito que tem esta leitura. E exatamente em razão desta leitura, começou este movimento que tende a mitigar ou reverter essa desconstitucionalização operada pela emenda 103, que já começou quando a emenda 103, quando a proposta, a PEC 6 foi aprovada na Câmara, com esta previsão de autonomia para os municípios, já no próprio Senado nasceu a chamada PEC paralela, já discutindo para mitigar isso, né? E isso foi tramitando até que nós chegássemos, então, aqui na PEC 66. Então, a gente sempre costuma fazer um questionamento, né? Essa iniciativa que tende a mitigar ou reverter essa desconstitucionalização, que é agora a PEC 66, né? Que é a PEC da vez. Isso é ou não é um retrocesso em relação à autonomia que foi alcançada aos entes subnacionais, estados e municípios?
Sob o ponto de vista técnico, na nossa avaliação, sim, é um retrocesso. Mas nós temos que compreender que para alguns regimes próprios de previdência, é preferível que haja essa reversão, porque o pessoal tem dificuldade em aprovar suas reformas. E aí vem, nesse contexto, a nossa análise do texto da PEC 66, que foi aprovada, o texto que foi aprovado no Senado. Tá? Como o Zanata destacou na fala inicial dele, a PEC 66 não tratava desse assunto. Ela buscava tratar lá de parcelamentos relativos aos regimes próprios de previdência social. Ela também contemplou a questão relativa à desoneração da folha. E como esse assunto que diz respeito à desconstitucionalização, ele era muito importante e foi um movimento da própria Confederação Nacional dos Municípios nesse sentido, né? E esse texto foi englobado lá na PEC 66. Inclusive, o texto que a Confederação Nacional dos Municípios propôs, né, para a PEC 66, que não foi o texto que acabou sendo aprovado no Senado, lá foi um texto do relator, ele era muito menos gravoso, digamos assim, para a autonomia dos entes municipais, do que foi o texto efetivamente aprovado. Né? Então, qual é que é a nossa ideia aqui? E aqui eu já passo a palavra para a colega Tatiana. A nossa ideia é abordar não toda a alteração proposta pela PEC 66, nós não vamos falar aqui dos parcelamentos, mas a ideia é tratar das alterações aqui do texto aprovado lá no Senado. Vamos partir do texto aprovado no Senado e que foi para a Câmara dos Deputados, fazer uma breve análise aqui, especialmente da redação que se pretende atribuir ao 40A da Constituição, que vai ser incluído, né, se for aprovada a PEC, e depois o artigo 3º da PEC, destacar o que na nossa avaliação traz insegurança jurídica aqui, e logo na sequência a gente analisa os efeitos disso nos municípios e, para finalizar depois, o texto da emenda modificativa que está sendo gestionada aqui pela AGIP. Né? Tatiana, passo a ti então a palavra. Olá, bom dia. Bom, nós viemos trabalhando, então, com essas questões envolvendo uma possível alteração na autonomia que nos foi dada pela emenda 103 para legislar sobre regras de aposentadorias, que num primeiro momento nos assustou bastante, até porque a nossa organização interna sempre foi no sentido de aplicarmos regras que a Constituição e as emendas nos colocavam prontas. Mas a partir do momento que a emenda 103 nos possibilitou legislarmos sobre regras de aposentadorias, considerando a realidade do nosso RPPS, nós começamos a entender que há sentido em legislarmos. Entretanto, no entendimento dos legisladores, essa autonomia que foi dada aos entes que possuem regime próprio de previdência constituídos não atingiu o objetivo que eles esperavam, porque na concepção deles, poucos foram os entes que legislaram sobre regras de aposentadoria. E isso vem no sentido de que, desde então, tão logo aprovada a emenda 103, já começou a se trabalhar essa vinculação de todos os RPPS às regras da União. E isso tomou um corpo maior agora com a PEC 66 de 2023. Nós tivemos antes a PEC 38, né? Viemos vindo com questões sempre buscando a aplicação das mesmas regras do regime próprio de previdência dos servidores da União a todos os servidores filiados a regime próprio de previdência. E agora, então, efetivamente, houve uma aprovação de um texto trazendo essa vinculação. Tivemos lá a PEC paralela, ainda em 2019, também aprovada no âmbito do Senado, e, ao ser remetida para a Câmara, está lá
numa tramitação muito lenta. Recentemente, a PEC paralela teve parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da PEC. A PEC 66, ela então agora foi aprovada no âmbito do Senado Federal e, da mesma forma, foi encaminhada para a Câmara e ela vem de uma forma muito mais rígida, por assim dizer, no que diz respeito à vinculação das regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores da União para todos os regimes próprios dos entes subnacionais. Inicialmente, a proposta era de que que essa vinculação fosse aplicada aos entes, aos RPPS dos municípios. E o texto aprovado, na verdade, vincula os RPPS dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, indicando a vinculação quanto à aplicação das mesmas regras do regime de previdência social da União, exceto se preverem regras mais rigorosas. Então, vejam que é uma previsão bem rígida, não me dá margem. A minha margem é o quê? Ou eu fico com regras iguais às da União, ou eu estabeleço regras mais rígidas. E aí o parágrafo único do artigo 40A, aprovado pelo Senado Federal, diz o quê? O que significam, né, a aplicação das mesmas regras. E aí nós começamos a nos preocupar, né? Significa o quê? As mesmas regras incluem regras de idade e tempo de contribuição mínimos, 62 anos para a mulher, 65 para o homem, tá? Cálculo de proventos e pensões, alíquotas de contribuições, e aqui alíquotas de contribuições seria também a vinculação à aplicação das alíquotas progressivas? Nos parece que sim, porque a União aplica alíquota progressiva, né? A acumulação de benefícios, que o Ministério da Previdência já se manifestou ainda em 2019, no sentido de que a regra de acúmulo de benefícios é de vinculação imediata, então já estamos vinculados à acumulação de benefícios. E aqui uma outra questão que também vai depender de interpretação, né? E outros aspectos que possam impactar o equilíbrio que se refere ao caput deste artigo. Que outros aspectos seriam? Tá? E ainda, né, essas mesmas regras significam o quê? Transição para os atuais servidores e as regras transitórias aplicáveis tanto para esses quanto para aqueles que venham a ingressar no serviço público do ente federativo. O que são regras transitórias hoje, né? São as regras estabelecidas pela emenda 103 para os servidores da União, até que a lei complementar venha a disciplinar sobre regras de aposentadoria para os servidores da União. Então, na verdade, regras são transitórias, podemos dizer que hoje são as regras gerais aplicáveis aos servidores da União. E as regras de transição, as regras estabelecidas para aqueles que já integram o quadro de servidores. Tu estás com o comando dos slides, né, Júlio? Pode passar para a gente trazer, então, a questão do artigo 3º. Deixa eu só fazer, se tu me permite, tá? Acho que eu estou acompanhando aqui as perguntas no chat, né? Claro. Uma questão que o pessoal tem levantado, e com razão, e como tu bem disseste, nos preocupou bastante, é essa expressão relativa às alíquotas de contribuição. Sim. Então, inclusive, uma das questões aqui diz respeito e os inativos. Se essa Exato. expressão alíquotas de contribuição aqui inclui a contribuição dos ativos, e evidentemente inclui,
nos leva a concluir que eu vou ter que aplicar a alíquota progressiva, e a alíquota progressiva, ela faz com que, na maioria dos regimes próprios de previdência, o que se arrecada seja em valor inferior ao da alíquota linear, porque as bases de remuneração são menores, então, inclusive isso aqui viola, na nossa avaliação aqui, o princípio da viabilidade atuarial, mas em relação aos inativos, eu vou ter que passar a observar o que a União já adotou de tributação dos inativos. Vejam que, sem a PEC 66, o município tem a prerrogativa de tributar os inativos a contar de um salário mínimo, 1,5, 2, ou continuar tributando só sobre o que supera o teto do regime geral. E se isso aqui inclui os inativos, vai obrigar o município também a tributar os seus aposentados na forma da União? Claro que a gente sabe que essa questão da tributação dos inativos, também foi comentado aqui no chat, está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Já há maioria formada, mas não tem decisão final ainda, né? No sentido de que eu só posso tributar os inativos a contar de um salário mínimo se eu adoto a alíquota progressiva, mas se essa tese prevalece, se ela engloba a alíquota progressiva, automaticamente eu vou poder tributar todo mundo, né? Então, essa questão das alíquotas, que o pessoal tem discutido pouco, na nossa avaliação, é um ponto, assim, muito preocupante essa expressão relativa às alíquotas, tanto que vocês vão ver que na sugestão de emenda modificativa se exclui essa referência, né? Te devolvo aqui, Tatiana, e passei por... Porque é preocupante esse texto, né? É alíquotas de contribuições, no geral. Alíquotas de contribuições, né? Vai englobar ativos, aposentados e pensionistas, né? A não ser que venha algo dizendo diferente, né? Aí como é que fica, né, essa questão, então, efetivamente para os RPPs? O artigo 3º vem e nos traz, né, uma janela, digamos assim, mas que, a nosso ver, é uma janela... uma janela para o precipício, basicamente, né? Porque o quê? Diz o quê? Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, ou seja, impõem, promover em até 18 meses, após a data da promulgação desta emenda, alterações na legislação interna relacionada aos respectivos regimes próprios de previdência social, para prever, no mínimo, as mesmas regras do regime próprio de previdência da União a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para os estados, Distrito Federal e os municípios que não promoverem as alterações a que se refere o caput deste artigo em até 18 meses após a data da promulgação desta emenda, passam a vigorar as mesmas regras do regime próprio de previdência social da União a que se refere o artigo 40A da Constituição Federal. Ou seja, o artigo 3º hoje me dá um prazo de 18 meses para eu legislar para pior. Porque para legislar para igual eu não preciso, porque em 18 meses já está estabelecido no parágrafo único que eu fico vinculado de forma automática. Então, não nos esclarece como ficam aqueles RPPs que já fizeram essa reforma e fizeram dentro das normas constitucionais, com alteração na lei orgânica, com estabelecimento de benefícios por lei complementar, com plano de custeio de acordo com o estudo técnico atuarial, exatamente como hoje temos o permissivo estabelecido na emenda 103. E como fica? Se simplesmente se aprovar a PEC 66 com o artigo 3º com essa redação. Não está claro. E aí entra o que nós vamos defendendo. Se estivermos com a nossa reforma feita, certo? Nós vamos ter algo para defendermos a reforma. Então, nós fizemos de acordo com uma regra constitucional que estava em vigor, a Constituição tem assegurado como direito fundamental o direito adquirido, né? Tudo certo, temos aonde defender a manutenção das nossas regras.
Agora, se não fizermos nada, aí nós caímos no artigo 3º. E agora, então, eu devolvo para falarmos, então, passarmos a falar também, né, da proposta que foi feita pela AGIP através da Carta de Porto Alegre, que busca deixar claro essa garantia das reformas realizadas e, mais que isso, né, prevendo um prazo para que aqueles que não fizeram façam. Né? O preocupante sempre é: vou ficar aguardando, esperando o que vem. Vejam que o que tem sido proposto para frente é pior do que qualquer coisa que a gente tenha a oportunidade de fazer hoje. Então, é muito temerário estarmos aguardando o que vem. Nos parece que teremos que ser proativos. E, claro, sempre os servidores tiveram receio de legislar sobre regras de previdência, com aquela temor de ser pior, mas qualquer coisa que a gente tenha que fazer hoje, que seja um pouquinho pior do que temos hoje, com certeza vai ser melhor do que termos que entrar nas regras da PEC, da emenda 103. E há muitos RPPS que conseguem se reorganizar, primando pelo equilíbrio financeiro e atuarial, sem a necessidade de legislar conforme as mesmas regras da União, especialmente no que diz respeito às regras de transição aplicáveis aos atuais servidores. Devolvo a palavra para os colegas. Pessoal, então, um destaque aqui que eu faço a vocês, na nossa avaliação, e um detalhe importante, né? Eu ponderei antes, vou reiterar. Esse texto aqui que foi aprovado no Senado, ele foi um texto do relator. A própria proposta que veio lá da Confederação Nacional dos Municípios, ela era melhor do que esse texto. Ela era melhor porque, tudo bem, ela trabalha com digamos assim, a mitigação da autonomia dos entes federados para dispor, mas ela não envolvia as alíquotas de contribuição, não havia referência às contribuições, o que na nossa avaliação, insisto, seria até inconstitucional, porque tem municípios que, adotando a mesma alíquota da União, se for a progressiva, vão arrecadar menos. Isso é inviável atuarialmente, né? Além disso, o texto da Confederação Nacional dos Municípios, no artigo 3º da PEC, garantia uma janela para que os entes subnacionais ainda legislassem como entendessem conveniente legislar. Quer dizer, mantinha a prerrogativa da emenda 103 durante o período da janela, diferente do que aconteceu aqui com o artigo 3º. E aquilo que eu ponderei lá no início também, que nós aqui como órgão de consultoria, o que nos preocupa bastante, claro, além do impacto disso, do ponto de vista financeiro nos entes públicos e na vida funcional dos servidores, é a questão da técnica legislativa. Né? A gente lê esse texto aqui e fica imaginando os questionamentos que nós vamos ter que responder, nós, colegas aí, que atuam na área municipalista, que dão suporte, os colegas do jurídico, os colegas do RH. Quer dizer, esse texto ele é impreciso. Nós temos uma lei complementar desde 98 no Brasil, que é a Lei Complementar 95, que trata sobre a redação de leis. E ela traz lá no artigo 11 a necessidade que os textos legais primem pela clareza, pela precisão e pela ordem lógica. Na nossa avaliação, esse texto aqui, tudo que ele não faz é primar pela clareza, pela precisão e pela ordem lógica. Nós fizemos a leitura do texto e ele nos traz mais dúvidas do que certezas. E isso é uma preocupação. E é isso que se tentou lá com aquele texto da emenda modificativa que a AGIP encampou, que está tentando fazer com que seja considerado na Câmara, né? Tentar, e já apresento ele para vocês, minimizar um pouquinho essas dificuldades. Mas vamos um pouquinho além. Antes de ver o texto da emenda modificativa, que se está tentando fazer emplacar lá na Câmara, né? Se esse texto que foi aprovado no Senado for o mesmo texto aprovado na Câmara,
que vai acontecer? Qual é que é a consequência? Primeiro que nós temos que ter presente que este texto aqui, ele impacta hoje. E eu fiz a consulta agora de manhã, inclusive, lá no site, no painel da reforma, mantido pela Secretaria da Previdência. Hoje nós temos 786 entes públicos que já fizeram reforma. São 755 municípios, sendo 11 capitais e 7 estados da federação já fizeram reforma. Então, vocês vão de convir que se o texto da PEC 66, que foi aprovado no Senado, vier a ser nesses exatos termos aprovado na Câmara dos Deputados, nós teremos um impacto imediato em 786 regimes próprios de previdência, hoje, que já fizeram reforma. Esse assunto é extremamente importante, extremamente impactante. E aqui começam algumas perguntas que nós temos recebido aqui praticamente diariamente, né, dos colegas servidores, dos colegas municipalistas, e que nós temos uma certa dificuldade em responder, porque exatamente o texto que foi aprovado no Senado não prima pela clareza, pela precisão e pela ordem lógica. A primeira pergunta que nos tem sido feita aqui, muito insistentemente pelos colegas servidores, é, considerando o texto que foi aprovado no Senado, se esse texto for aprovado na Câmara, qual a consequência para os servidores vinculados a regime próprio de previdência de estados e municípios que já fizeram a reforma? E aqui eu passo a palavra para o Rafael, para nos fazer qual é a ponderação quanto à leitura que nós temos feito em relação a isso, né? O que nos parece, considerando o atual texto constitucional, como é que se vai resolver essa situação, né? Está contigo a palavra, Rafael. Perfeito. Bom dia a todos. Uma pergunta, como o doutor Júlio comentou, muito frequente nesses últimos tempos de todos os servidores é justamente como é que fica o meu direito à aposentadoria, como fica a pensão por morte com a aprovação, então, da PEC 66. E é aqui que entra justamente o tema relacionado, então, ao direito adquirido. Então, como a gente está vendo na tela aqui, a nossa Constituição Federal, ela traz alguns direitos que são fundamentais e que são garantidos a todos os cidadãos, que são garantidos a todos os brasileiros, né? E entre estes está o direito adquirido, previsto, então, lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido. Esse dispositivo, como o doutor Júlio comentou, ele é de fundamental importância no mundo previdenciário. Por quê? Porque ele vai estabelecer um limite. Que limite é esse? Vindo uma nova regra de aposentadoria, vindo uma nova regra de pensão, esta nova regra não poderá prejudicar o servidor que tenha direito adquirido. E aí surge a primeira grande questão. Mas quem tem direito adquirido, de fato? E a gente ouve muito, como o doutor Júlio comentou aqui, olha, Rafael, eu não vou me preocupar com essas alterações constitucionais, porque eu já tenho direito adquirido. Mas a pergunta é, será que tem mesmo direito adquirido? Então, se nós considerarmos as atuais regras de aposentadoria que nós temos hoje, né, todas essas regras, elas trazem requisitos, como já foi comentado pelos colegas. Então, as regras atuais pedem requisito de idade, pedem requisito de tempo de contribuição, tempo no cargo e data de ingresso no serviço público até determinada data. Então, são uma série de requisitos a serem implementados para ter direito àquela regra de aposentadoria. Se o servidor implementou todos os requisitos, para aquela regra de aposentadoria, este servidor possui direito
adquirido a aposentar-se por aquela regra. E não é a PEC 66, a PEC 66, que vai prejudicar esse direito. Porque, como nós estamos vendo aqui, a própria Constituição garante que a lei não prejudicará o direito adquirido. Por outro lado, colegas, e aqui vem a minha principal ponderação, né? Se o servidor não implementou todos os requisitos para aposentadoria, por exemplo, falta 1 ano de contribuição, falta 1 ano para a idade, para completar a idade, né? Ou seja, a regra de aposentadoria pede 30 anos de tempo de contribuição, eu tenho 29. A regra de aposentadoria pede 55 anos de idade, eu tenho 54. Nesse caso, especificamente, eu não tenho direito adquirido. O que eu tenho, então, Rafael? Eu tenho apenas expectativa de direito. E essa diferença é fundamental porque a lei não protege expectativa de direito. A lei só garante o direito adquirido. Aí, como o doutor Júlio ponderou, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos imaginar que o texto da PEC 66, que foi aprovado no Senado, que a doutora Tatiana esclareceu aqui para a gente agora. Vamos supor que esse texto seja aprovado da forma como ele está lá na Câmara dos Deputados. Ainda vai ser discutido, é claro, mas vamos supor que ele seja aprovado como ele está, exatamente como está. Conforme a doutora Tatiana esclareceu, os municípios, a partir desse texto, teriam 18 meses para fazer a sua reforma e adotar as mesmas regras de aposentadoria da União. Muito bem. Vamos supor que dentro desse prazo de 18 meses, o município realmente faça a sua reforma, adote as novas regras de aposentadoria, as regras da União estabelecidas pela União para os seus servidores. O servidor que já tiver implementado todos os requisitos para uma regra de aposentadoria atualmente vigente, antes da reforma realizada pelo município, esse servidor terá direito adquirido a se aposentar por essa regra, ainda que, vindo a reforma posterior, ela seja revogada, porque ele tem direito adquirido, ele implementou antes da reforma realizada pelo município. Por outro lado, servidores que não implementaram todos os requisitos, estes servidores teriam apenas expectativa de direito. E estariam sujeitos, então, como a doutora Tatiana também esclareceu aqui, às regras de transição que a União estabeleceu para os seus servidores. E qual é o problema que se estabelece para os servidores que têm expectativa de direito a partir daí? É que estas regras de transição acrescentam tempo de contribuição, acrescentam idade, tempo, mais tempo. Você não vai se aposentar exatamente por essas mesmas regras vigentes hoje. Vão ser acrescidos outros requisitos, né? Então, dentro desse contexto, é de suma importância o tema que a gente está tratando, porque havendo uma possibilidade de conseguir realizar reformas previdenciárias que garantam os direitos sob o ponto de vista dos servidores, pelo menos que estão hoje no serviço público, né? Essa possibilidade é uma possibilidade que nós precisamos também considerar e nos agarrar a ela. Inclusive, eu devolvo a palavra para o doutor Júlio para esclarecer um pouco, diante desse contexto que nós temos aqui, sobre as alternativas e as consequências para os municípios a partir da aprovação da PEC 66 e o que nós podemos fazer. Eu espero apenas ter conseguido esclarecer o que é direito adquirido e a diferença em relação ao que é meramente expectativa de direito.
que é onde estão a grande maioria dos servidores. Obrigado, Devolvo a Rafael. palavra, doutor Júlio. Obrigado, Rafael. Bom, seguindo aqui, então, essa questão do direito adquirido é muito importante, né? Esse é um instituto previsto na Constituição. Então, quem implementar, reunir as condições antes de eventual alteração da norma local ou da aplicação compulsória das regras federais, porque se for aprovada a PEC 66 com o texto do Senado, passada aquela janela, eu vou ter que aplicar compulsoriamente as regras da União, todas. O pessoal perguntava no chat aqui, o artigo 20 da regra transitória da 103, também, todas as regras federais. Eu costumo dizer que o servidor ele vai dormir com a regra atual e acorda com a regra federal. Se quem antes dessa data de corte reuniu as condições para se aposentar, implementou o direito, está resguardado. Quem não reuniu, e quem é colega experiente há mais tempo aqui no grupo que nos assiste e que acompanhou lá, por exemplo, a emenda 20, nós na DPM cansamos de atender colegas que por 2, 3 dias tiveram que trabalhar mais 3, 4 anos. Quando a emenda 20 foi promulgada e publicada, incluindo a idade com combinação com o que antes era só tempo de serviço. Né? Bom, a outra pergunta que o pessoal tem feito insistentemente é o seguinte: qual a consequência, considerando o texto aprovado no Senado, se nascer a PEC 66, se ela for aprovada com o texto que passou pelo Senado, qual a consequência para o ente que fez a reforma antes da aprovação da PEC? E isso é uma discussão altamente pertinente. E se vocês forem ver, a redação do Senado simplesmente silencia quanto a isso. Eu vou voltar aos slides aqui, ó. Nós estamos falando em 786 entes subnacionais no país que já fizeram reforma. Então, o que vai acontecer com esses 786 entes que já fizeram suas reformas? Dos mais variados formatos? E eu não tenho um levantamento preciso, mas muito provavelmente a grande maioria destes entes, destes 786 que fizeram a reforma, não fizeram exatamente do mesmo modo da União. Tem algum diferencial, ou em regra de transição, ou em base de cálculo para tributação de nativos, alíquota linear e não progressiva, ou seja, dificilmente nós vamos encontrar, desses 786 entes subnacionais que já fizeram reforma, algum que tenha feito tudo exatamente igual à da União. Então, se o texto da PEC 66, aprovado no Senado, nascer naqueles termos, o que vai acontecer com esses 786 que já fizeram a reforma? E eu incluo aqui, para pegar o teu gancho, Rafael, o que vai acontecer com os entes subnacionais que ainda não fizeram reforma, mas que eventualmente venham a fazê-lo antes da eventual aprovação da PEC 66? Os municípios que nos ouvem aqui do Rio Grande do Sul, dos demais estados da federação, que ainda não fizeram reforma, se eventualmente até a aprovação da PEC 66 vierem a concretizar sua reforma, o que vai acontecer? Simplesmente vai se anular o texto municipal ou o texto estadual editado enquanto o ente público tinha esta prerrogativa? A nossa leitura, sob o ponto de vista técnico, é de que se o Estado, se o município exerceu a sua prerrogativa de reformar a sua previdência, enquanto isto lhe era garantido pela emenda 103, isto eu não trato aqui de direito adquirido, eu trato aqui de ato jurídico perfeito. O mesmo dispositivo da Constituição, o mesmo artigo 5º, no artigo 36, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, que o Rafael usou como fundamento para fazer a ponderação acerca do servidor que já implementou o direito, eventualmente antes da alteração da regra, o mesmo dispositivo também diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. A lei é em sentido amplo. Então, uma emenda à Constituição também não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Que ato jurídico perfeito é esse? É uma norma estadual ou municipal que já fez reforma enquanto o município tinha a prerrogativa. Então, na nossa avaliação, existe um argumento técnico muito consistente para dizer o seguinte: quem já fez, ou eventualmente quem ainda não fez, mas vier a fazer a sua reforma
antes da eventual aprovação da PEC 66, mesmo que ela venha a nascer, a emenda decorrente com a redação aprovada no Senado, há margem jurídica consistente para defender a validade desses textos. É claro que nós vivemos um momento de muita insegurança jurídica no país. Os colegas que são da área jurídica aí devem ter experimentado nos últimos tempos, né? A gente se sente, às vezes, pequeno frente às leituras que os nossos tribunais fazem de institutos consagrados no direito. Mas, salvo se for mitigado também o instituto do ato jurídico perfeito, nos parece que todos que já fizeram reforma, ou que vierem a fazer a reforma até a eventual aprovação da PEC 66 com o texto do Senado, há que se manter como válida esta reforma. E não são 2 ou 3 entes subnacionais, são 786. E seguramente, até eventualmente a PEC 66 ser aprovada, outros tantos terão aprovado os seus textos. Porque, como inclusive a colega Tatiana ponderou, antes da PEC 66, normalmente quem falava em reforma, essa discussão partia do ente público, do Poder Executivo, sobretudo, para amenizar os passivos. A partir da PEC 66, os próprios servidores começaram a cobrar dos poderes executivos a feitura de uma reforma, mesmo que essa reforma não seja exatamente ou não mantenha exatamente as mesmas regras que se tem hoje, mas adotando uma regra não tão rigorosa, por exemplo, quanto aquela da União. Então, a nossa opinião é de que quem já fez ou vier a fazer a reforma até a eventual aprovação da PEC 66, considerando o texto aprovado no Senado, que eu vou ter uma validade desses textos, eles não poderão ser ignorados. É possível garantir essa leitura? Evidentemente que não. Evidentemente que não, até porque faltou clareza, precisão e ordem lógica ao texto da PEC 66 aprovado no Senado. Agora, nesse sentido, é a emenda proposta pela JIP, né, Júlio? Exatamente. Nós já vamos chegar nela lá, né? Já vou passar. A emenda. Já vou chegar lá. Ó, só para as outras 2 perguntas aqui, tá? Tudo bem. E qual a consequência para o ente que fizer a reforma na janela dos 18 meses menos rigorosa que a da União? Se porventura nascer a PEC 66 com o texto aprovado no Senado, eu não posso mais fazer reforma menos rigorosa que a União. Terminou a minha prerrogativa. Eu só posso fazer mais rigorosa que a União, mesmo na janela. Por isso é que se alguém intenciona fazer reforma, tem que fazer antes da aprovação da PEC 66. Na janela não vai adiantar. Ou seja, não vai adiantar se eu quiser adotar um regramento menos rigoroso. E qual é a consequência para o ente que não fizer a reforma na janela dos 18 meses? Bom, aí a consequência é todos vão se submeter à regra do RPPS da União, seja em relação a regras de transição, seja em relação a regras transitórias. Então, quem ainda não fez a reforma e não fizer nada, com certeza vai submeter os seus servidores todos, salvo aqueles que implementaram o direito antes, como o Rafael ponderou, às regras da União. Quem eventualmente conseguir fazer a sua reforma antes da aprovação da PEC 66, pode, na nossa avaliação, defender a tese de que há a manutenção desses textos em razão do ato jurídico perfeito, em que pese sempre haja uma margem de discussão. Nesse contexto, e aí já me dirijo para o final, nesse contexto é o texto que a Carta de Porto Alegre, elaborada pela JIP, se vocês forem ler, depois a gente posta aqui no chat o arquivo com a carta, né? Pedir para os colegas Rafael, Tatiana e Sérgio, se puderem já fazer a postagem ali da carta, né? Mas a Carta de Porto Alegre, os colegas já devem ter feito leitura, se não fizeram, o farão, faz uma explicação desse contexto todo que nós conversamos, né? Especialmente da insegurança jurídica que decorre desse texto, e faz uma proposta de emenda modificativa, visando o quê? Dar maior clareza, precisão e ordem lógica ao texto. Não para afastar esse movimento de mitigação da autonomia, né? Porque aí acho até que não tem muita margem para isso, né? Mas para atender 2 pontos principais. Primeiro, deixar claro que quem já fez reforma, a reforma segue válida, e quem não fez reforma tem uma janela, que a proposta aqui é de 24 meses, para fazer usando integralmente a prerrogativa, ou seja,
fazendo também de uma forma menos rigorosa que a da União. Essa é a intenção. Nesse contexto, também se sugeriu uma nova redação para o artigo 40A da Constituição. Então, a redação que se sugeriu foi a seguinte: se sugere modificar o parágrafo 1º, os incisos 1, 2, incluindo o inciso 13 e incluindo um parágrafo 2º para dizer o seguinte: dizer que as mesmas regras do regime próprio de previdência social da União, que passarão a se aplicar aos regimes próprios depois da janela, compreendem os requisitos para a concessão da aposentadoria e de pensão por morte, as formas de cálculo e de reajustamento de benefícios da aposentadoria e pensão e os critérios para acumulação de benefícios. Foi suprimido aqui desse texto a referência a demais requisitos, aquela expressão genérica que deixa uma margem muito grande para a interpretação, e, sobretudo, foi suprimido do texto a referência da aplicação das mesmas contribuições, das mesmas alíquotas de contribuição da União. O parágrafo 2º, inclusive, diz o seguinte, que o disposto no inciso 1 e 2, em relação a requisitos e forma de cálculo de benefícios, deste artigo, inclui regras de transição, regras transitórias e regras permanentes estabelecidas pela União. Se vocês pegarem o 40A proposto lá pelo Senado, ele enclausura a aplicação às regras de transição e transitórias. Se porventura, após a aprovação daquele texto, a União exercer a prerrogativa que a emenda 103 dá, de substituir as regras transitórias por regras permanentes, vai ter de novo uma discussão. Tá, mas e as regras permanentes se aplicam para os regimes próprios? Se a emenda fala só em regras de transição e transitórias? As regras transitórias, só para os colegas entenderem, é a previsão que a emenda trouxe de regras permanentes, mas que podem ser alteradas pela União por lei complementar. Tá? Então, essa redação do 40A, ela pretende dar clareza, precisão e ordem lógica, especialmente tirando a referência às alíquotas. E o que tem mais importância aqui nesse contexto, para estes entes federativos que já exerceram a sua reforma, é a redação que a emenda modificativa propõe ao artigo 3º da PEC 66. Se vocês me permitirem, eu vou ter que fazer a leitura aqui rapidamente, né? A redação que se propõe ao artigo 3º passa a dizer o seguinte: o disposto no 40A da Constituição aplica-se após o prazo de 24 meses, não 18, 24, da data da entrada em vigor desta emenda, ressalvados os casos dos estados, distrito e dos municípios que, inciso 1, na data da entrada em vigor desta emenda constitucional, já tenham promovido na sua legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência, conforme o disposto no 40A e na emenda 103, as devidas alterações. Ou seja, o inciso 1 está dizendo, aqueles 786 entes subnacionais que já fizeram reforma, não se aplica o 40A, ou seja, permanece válida a sua reforma. E inciso 2, no prazo do caput, ou seja, nos 24 meses da janela, venham a promover alterações na sua legislação nos termos do 40 da Constituição e da emenda 103, ou seja, nos 24 meses garante a prerrogativa dos regimes próprios ainda alterarem o seu sistema, as suas regras de elegibilidade, sem precisar se submeter às regras da União. E um parágrafo único para deixar claro, quem já fez ou vier a fazer na janela, aí, se depois disso tentar fazer alguma outra alteração, aí tem que ser nos termos da União. Ou seja, se tentou estabelecer um meio termo para continuar absorvendo a mitigação da autonomia, mas garantindo para quem já fez a manutenção dos textos e garantindo para quem for fazer na janela a possibilidade de fazer a alteração sem seguir as regras da União. Então, claro, e por isso foi muito importante a participação do Zanata aqui, isto aqui é uma tentativa, né, de tentar imprimir ao texto da reforma que tramita lá na Câmara, na hipótese da sua aprovação, uma redação mais clara, mais objetiva e que não deixe margem para dúvida. Bom, primeiro temos que conseguir emplacar, não é, Zanata? Né? Os deputados têm que comprar a ideia, têm que propor a emenda modificativa e ela tem que ser aprovada.
Mas é muito importante que esse movimento ele está sendo feito, né? E exatamente porque, se por acaso, aí eu vou voltar um pouquinho, se por acaso a PEC 66 for aprovada com este texto aqui do 40A e com este texto aqui do artigo 3º da emenda 47, desculpa, da artigo 3º da PEC 66, certamente nós teremos que discutir, por exemplo, qual a consequência para aqueles 786 entes subnacionais que já fizeram reforma. Você tem noção que isso envolve capitais, isso envolve estados da federação. Essa leitura de que simplesmente anula todas as reformas vai virar uma judicialização completa. E penso, de novo, insisto, que não há margem para simplesmente anular as reformas que já foram feitas, considerando o nosso sistema constitucional. No entanto, se nós conseguirmos emplacar, não é, Zanata, esta redação que a AGIP está se movimentando aqui, essa redação do artigo 3º, pelo menos na nossa leitura, ela traz uma segurança jurídica muito maior, né? Então, a DPM tem trabalhado bastante aqui junto aos seus clientes e até junto a vários municípios que não são clientes, né? Dando consultoria nessa questão da execução da reforma. Temos trabalhado fortemente também na própria execução das reformas. Eu acho que nós trabalhamos já atuamos diretamente elaborando reforma para mais de 50 municípios diferentes. É muito importante alertar que a reforma da Previdência ela tem que ser parametrizada para cada município. Eu recomendo fortemente aos colegas que não cedam à tentação de copiar texto de outros regimes próprios de Previdência. Todos os municípios que nós atendemos que fizeram isso tiveram problema. A reforma ela tem que ser parametrizada para cada município. Ela é complexa. Ela envolve uma vasta leitura acerca das questões aqui, por exemplo, plano de equacionamento, alíquota, aporte, reflexo em despesa com pessoal, é algo bastante complexo. Então, nós ficamos à disposição aqui dos colegas no que nós pudermos auxiliar. E, insisto, município que intenciona exercer a sua prerrogativa tem que apurar e fazer isso antes da eventual aprovação da PEC 66. Porque se a PEC 66 lá na Câmara absorver, por exemplo, a emenda modificativa proposta pela AGIP, nós teremos segurança. Ainda teremos a janela de 24 meses para fazer tudo com tranquilidade. Agora, se por acaso não for aprovado o texto na Câmara, de acordo com a proposta da AGIP ou alguma outra proposta, mas que vá no mesmo sentido, e que o texto da emenda nasça com a redação do Senado, quem não tiver efetivado a sua reforma até a data da emenda, não tem nem argumento para, nos 18 meses da janela, fazer algum tipo de alteração que não seja mais rigorosa essa alteração do que a própria alteração da União. Tá? Então, eu não sei, temos aqui vários colegas que fizeram questionamentos no chat, e temos 2 colegas aqui que já estão com a mãozinha levantada desde antes aqui. Qual é a proposta que eu vou fazer? Que a gente responda os questionamentos aqui do chat, e depois a gente abre a palavra para os colegas que quiserem, né? A gente abre o microfone aqui, pode ser? Me permita, doutor Júlio. À vontade, Zanata. Apenas gostaria, primeiro, agradecer e parabenizar a DPM, excelente a explanação. Eu gostaria de deixar um convite e um apelo para cada um dos nossos colegas, servidores públicos, enfim, que estão engajados aqui em entender os efeitos, efetivamente, da 66 nos seus respectivos entes e para os servidores públicos. Vamos compartilhar exaustivamente a Carta de Porto Alegre para que façamos chegar ao máximo de pessoas. Nós estamos fazendo um grande movimento nacional, conseguimos movimentar a Frente Parlamentar Servir Brasil para que possa engajar e nos auxiliar na tentativa de protocolar essa emenda, mas a gente sabe como funciona a política e como funciona o Congresso Nacional, com muita pressão. Foi assim que os prefeitos conseguiram emplacar esta emenda. Então, nós precisamos o auxílio, a força, o engajamento de todos os colegas para que a gente possa fazer com que chegue ao máximo de pessoas esta
tentativa de emenda que nós queremos que seja contemplado na PEC 66. Um grande abraço, muito obrigado. Estou aqui e permanecerei à disposição. Obrigado, Zanato, obrigado. A DPM também permanece à disposição aí da AGIP, né, naquilo que nós pudermos colaborar com a nossa expertise aqui de atendimento, né, como a DPM está aqui desde 1966, só atendendo municípios, né? A nossa equipe aqui de Previdência, eu, a colega Tatiana, o colega Sérgio, o colega Rafael, os demais membros aqui da equipe, né? Nós temos, eu sempre brinco com o pessoal que tem relação conosco, né? Que dificilmente o pessoal faz contato com a consultoria para dizer, olha, eu fiz a minha reforma e deu tudo certo, né? Normalmente o pessoal liga para cá para dizer, olha, eu fiz, mas agora deu problema, tá? Então a gente tem, assim, até em decorrência dessa demanda que os municípios nos trazem, né? Uma atuação bastante efetiva, né? Temos tido bastante contato aqui com essas questões relativas à reforma e nós ficamos à disposição dos colegas e à disposição da AGIP aqui para aquilo que pudermos colaborar, trabalhar, sobretudo em prol da segurança jurídica, né? A nossa maior preocupação é fazer com que o texto, dentro do que está ao alcance de todos, nasça de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, porque a questão que envolve o regime próprio de previdência, ela envolve tanto um volume expressivo de recursos, basta ver o montante que os regimes próprios de previdência gerenciam, volume de recursos nas contas dos regimes próprios em todo o Brasil, o valor da dívida dos regimes próprios, eu diria assim, não é propriamente dito uma dívida, mas o passivo atuarial, e, sobretudo, é o direito de cada colega servidor, né? Essa insegurança que nos traz esse tipo de redação aqui é bastante preocupante, né? Então, se me permite, eu vou começar a ler aqui as perguntas do chat, né? A Cristiane, talvez seja abordado, mas se não for, gostaria de saber quem será atingido pela PEC, como ela está hoje em votação e quem não entrará nas novas regras. Bom, como a gente ponderou, não é, Cristiane? Se o município já fez reforma, antes da aprovação da PEC, nós defendemos a tese de que este município não será atingido, que ele exerceu a prerrogativa antes da alteração, ato jurídico perfeito. Há como garantir isso? Não há como garantir. Certamente isso vai ser uma discussão a ser feita ali na frente. Se o município não fizer a reforma antes da PEC, e ela nascer com a redação aprovada no Senado, os servidores vão ir dormir com a regra do RPPS municipal e vão acordar sujeitos à regra do RPPS da União. Todas as regras, transitórias, de transição e de pensão. Depois aqui também, colegas Tatiana, Rafael e Sérgio, se quiserem pegar uma das próximas perguntas aí. Redação do artigo 3º, na proposta de emenda prevista na Carta de Porto Alegre. Ali na frente não voltaremos automaticamente para a Constituição? Bom, FAP Santo da Patrulha. Se por acaso for aprovada a emenda com a redação do artigo 3º lá da Carta de Porto Alegre, há uma garantia expressa no texto de que quem já fez a reforma, ela permanece intacta nos termos em que foi feita, sem submeter este regime próprio às regras federais, e mais, ainda dá um prazo de 24 meses para quem não fez a reforma vir a fazê-la com o exercício pleno da prerrogativa, ou seja, sem precisar adotar as regras da União. O parágrafo único do artigo 3º da redação da Carta de Porto Alegre, ele esclarece, no entanto, que qualquer nova alteração, aí sim, impõe a adoção das regras da União. Ou seja, o município tem, no máximo, uma vez aprovado aquele texto, uma janela de 24 meses para exercer sua prerrogativa. Depois disso, ele deixou de ter prerrogativa. Qualquer nova alteração que ele fizer, ele vai ter que submeter às regras federais. Essa é a intenção do texto, né? Favor informar que o artigo 11 da emenda 103, referente ao escalonamento da alíquota de contribuição, será obrigatório para os municípios com aprovação da emenda 66. O Dalvindo, o Previmpa, lá
tudo bem, Dalvin. Exatamente isso, né? A Tatiana até destacou lá quando falou sobre a redação do 40A. No momento em que o 40A da Constituição, com a redação da emenda 66, da PEC 66, quando ele fala em aplicação das mesmas alíquotas de contribuição da União, ele efetivamente fala da maneira geral. Ele fala da alíquota normal. Ele, se nós formos fazer essa leitura, poderia falar também de equacionamento de passivo, em que pese a União não tenha alíquota para equacionar passivo, né? Mas ele vai determinar a tributação dos inativos igual à da União e vai determinar a absorção da alíquota progressiva. Pelo menos a previsão genérica dessa expressão leva exatamente a essa conclusão. Exatamente por isso, no texto da Carta de Porto Alegre, que a AGIP está propondo, há uma nova redação do artigo 40A para tirar essa expressão relativa às alíquotas de contribuição. E se vocês forem ler a justificativa, é exatamente calcada na autonomia que o município tem, na necessidade de adequar o seu plano de custeio ao seu passivo atuarial. Não tem nem sentido adotar um plano de custeio uniforme se os passivos atuariais são diferentes de um município para outro, de um regime próprio para outro, e se cada um tem o seu limite orçamentário, né? Ok, compartilhamento. Caso passe a PEC 66, Maurício, do jeito que está, como fica o desconto dos aposentados? Se a PEC 66 passar como está, há margem para se entender que o desconto, a tributação dos aposentados vai seguir a mesma regra da União, salvo, evidentemente, se o Supremo julgar ou concluir o julgamento daquelas ADINs, são 12 ou 13 ADINs que ainda tramitam, já tem maioria formada, né? No sentido de que eu só poderia tributar os inativos, e evidentemente é contrário ao salário mínimo, quando há passivo atuarial e desde que é adotada a alíquota progressiva, tá? O Dalvin do Previmpa. Lembrar que a aplicação do artigo 11 tem o efeito de reduzir a arrecadação de contribuição do RPPS para os municípios devido ao baixo valor do salário de contribuição dos servidores municipais em relação aos da União, aos quais essa regra foi criada. Logo, essa nova regra vai causar mais desequilíbrio nos RPPS. Exatamente, Dalvin, essa é a motivação, inclusive, da nova redação proposta nessa emenda modificativa da AGIP para o artigo 40A, para suprimir essa questão relativa às alíquotas de contribuição. Eu não sei, temos 2 colegas que tinham levantado a mão aqui. Deixa eu ver quem é que está com a mãozinha levantada aqui. Acho que não temos mais ninguém aqui com a mão levantada. Bom, colegas, quero convidar vocês, a quem nos assiste, nós temos aqui tá postado aqui no chat também, nós temos um curso aqui, um pouquinho mais extenso, ó, temos 2, deixa eu ver os colegas que estão com a mão levantada aqui. Colega Jarbas. O Jarbas, deixa eu localizar o Jarbas aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar... Jarbas. Tá permitido o microfone, Jarbas. Bom, eu estava assistindo aqui desde o início. Boa tarde, já é de tarde, né? Para mim, boa tarde a todos os colegas aí. Boa tarde. E uma iniciativa brilhante aí da AGIP e da DPM esclarecer esses fatos, né? E todas as minhas dúvidas foram respondidas aqui. Só que o que me ocorreu? Nós temos uns artigos aí na 66, onde prevê, na pior das hipóteses, a extinção, né, do regime próprio. E eu achei interessante o cálculo, aquele ali da alíquota de 17 mais 78, que dá os 95%, e outros assuntos pertinentes aí aos déficits, né? Só que esse artigo que se encontra aí inserido, ele, né, conforme o doutor Júlio explanou no seminário da AGIP em Porto Alegre, lá no dia 5, 6, 7, 4, 5, 6, né? Como extinguir se o texto diz que toda a dinheirama, vamos dizer assim, todo o déficit lá que o município não conseguiu suprir no regime de previdência terá que repassar à União. Então, o que eu entendi? Que essa prerrogativa ou esse artigo é só para aumentar o texto proposto
Porque se o município hoje não consegue manter uma saúde no regime próprio, né, para amortizar, extinguindo, a situação piora mais ainda, né? E tantas outras situações que existem, eu acho que esse foi o único ponto que não tem resposta, pelo que eu entendi, neste cenário hoje que nos encontramos. Seria isso, e obrigado pela oportunidade, senhores. Obrigado pela participação, Jarbas. Essa tua ponderação aí é muito importante, é uma confusão que muitos colegas fazem. Inclusive, essa confusão é tão grande que o Ministério da Previdência publicou um estudo, não faz muito tempo, está disponível lá na Secretaria, em relação às consequências da extinção do regime próprio de Previdência. Há muito gestor, eu não digo gestor da RPPS, eu digo gestor público, prefeito, especialmente, né, em que o pessoal entende que se extinguir o regime próprio de Previdência, passa toda a despesa dos atuais aposentados para o regime geral, pega todo o dinheiro em depósito do RPPS e passa para o regime geral, e a partir dali fica sem obrigação nenhuma. E não é isso. A eventual extinção do regime próprio sempre foi possível, já estava lá na Lei 97/17, no artigo 10, e foi reiterada essa possibilidade na própria emenda 103, no artigo 36. O município que eventualmente extinguir o regime próprio de previdência, ele fica com a obrigação de pagar toda a folha dos seus aposentados, toda a folha dos seus pensionistas e fica gerenciando o dinheiro em depósito. Ele não vai passar esse dinheiro para o regime geral, mas também não vai passar a folha para o regime geral. Então, a maioria dos casos em que se faz uma projeção de extinção do regime próprio de previdência, isso é altamente desvantajoso. Eu vou dar um exemplo concreto também. Aquele município que na minha fala eu falei antes que o atuário indicou para 2024 78% de alíquota para recuperar passivo, já tinha 17% de alíquota normal. Este é um município aqui do Rio Grande do Sul. Não é um grande município, é um pequeno município. Este município tinha, quando nós fizemos o estudo da reforma deles lá, em conjunto com o atuário que dá suporte para o município, este município tinha uma folha de aposentados e pensionistas de R$800 mil mês. Este município tinha, em montante depositado nas contas do RPPS, 15 milhões de reais. Se o município, fazendo uma conta bem simples, se o município extinguisse o seu regime próprio de previdência, o que ia acontecer? Os 15 milhões de reais iam ficar depositados nas contas do RPPS e iam continuar sendo aplicados de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional. Ao mesmo tempo, o município ia ficar responsável pela folha de R$800 mil. Claro que, a partir dali, ia passar a contribuir para o regime geral de previdência, e com a desoneração da folha, a alíquota fica muito interessante, né? Com a desoneração da folha, tem que ver que ela não vai permanecer assim para sempre. Passa a contribuir para o regime geral e o regime geral aposenta os novos servidores. É só fazer uma conta. Dividam 15 milhões por R$800 mil. Este município não ia ter recurso suficiente para pagar a folha de aposentados por 2 anos. Antes de acabar o mandato daquele prefeito, no momento do estudo, o município já ia ter consumido os 15 milhões para pagar a folha. E a partir do momento em que esse recurso fosse consumido, ele ia passar a ter que tirar os R$800 mil do recurso livre do orçamento. Ele ia ter uma folha de ativos, ia ter uma folha de inativos de 800 mil, e além disso ia ter a contribuição para o regime geral, sem falar que do tempo em que os servidores ficaram vinculados ao regime próprio, aqueles que iriam se aposentar no futuro no regime geral, o município ia ter que pagar a compensação financeira previdenciária. Então, essa ideia da extinção do regime próprio de previdência, ela é altamente desvantajosa. E eu sempre ouso dizer, o pessoal diz, não, mas o que a União quer é, de fato, que o regime próprio seja extinto porque a União quer pegar o dinheiro dos RPPS. Eu sempre pergunto aos colegas, aonde está o dinheiro do nosso RPPS? Ele já está com a União, ele já está aplicado quase todo ele em título público federal. Então, não há um movimento que nós temos visto da União pela extinção do RPPS. É muito mais conveniente para a União deixar a gestão do RPPS com o município, para gerenciar passivo, e simplesmente regulamentar que o dinheiro reservado
vai ser aplicada em título público federal. Então, na verdade, esse movimento pela extinção dos RPPS, ele é muito mais por uma leitura apressada, por vezes, dos prefeitos, e eu digo apressada porque normalmente a extinção ela é desvantajosa para o município, ela não é vantajosa. Eu preciso olhar o eventual impacto de uma extinção a longo prazo, e não só o primeiro ano, o segundo ano, né? Então, Jarbas, a tua preocupação é bastante procedente, né? E como eu dizia aos colegas, nós temos aqui no chat, postamos um convite aqui também de um curso presencial que nós vamos dar aqui no dia 25 de setembro, sobre a reforma. A gente entra no detalhamento dessas questões formais, procedimentais para executar a reforma. Apresentamos vários exemplos de vários municípios em que a gente já atuou fazendo a reforma. Convido aos colegas que puderem e quiserem participar, fica aí o convite. Né? Também ficamos à disposição, os nossos contatos estão aí no chat, algum município que intenciona fazer a sua reforma antes da aprovação da PEC 66. A DPM tem trabalhado executando este serviço, já fizemos em algumas dezenas de municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul e ficamos à disposição para auxiliar aqueles municípios que quiserem alguma informação maior acerca disso. Também a Tatiana já postou no chat aqui e reforço aí o pedido do Zanata, né? A carta de Porto Alegre está postada aqui no chat. Lá no final da carta tem o texto integral aí da proposta de emenda modificativa para tentar deixar a PEC 66, então, com um pouquinho mais de clareza, precisão e ordem lógica, e nos dá um pouquinho mais de segurança jurídica, e tanto para quem é gestor da RPPS, para o prefeito, assim como para os próprios servidores. Então, da nossa parte, eu passo a palavra para os demais colegas aí fazer o agradecimento e o encerramento. Fica meu muito obrigado por terem nos assistido. Nossa live fica à disposição. Demora uns 2 ou 3 dias até a gente fazer a edição da live, ela vai subir para o nosso site, o endereço também está aí no chat de acesso livre lá para quem quiser assistir depois. Muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigada a colegas, todos pela. Opa! Desculpa, Tati. Vou dar aqui. Obrigada a todos por terem nos assistido. A gente está à disposição, né, para tentarmos, então, otimizar essas questões envolvendo a reforma da Previdência, que tem tomado uma proporção bem preocupante no âmbito dos municípios. Contem conosco. Serginho, contigo. Abre o teu microfone, Sérgio. Perdão. Então, colegas, agradeço a participação de todos, né? E nos colocamos à disposição, como o Júlio já ponderou, né? Para auxiliar na execução, inclusive, dessas reformas. Tivemos já algumas boas experiências com alguns municípios e já estamos à disposição para qualquer dúvida. Rafael, se quiser fazer o encerramento, depois passamos para o Zanata finalizar. Certo. Perfeito. Bom, fica aqui o registro, meu muito obrigado a todos que se interessam por esse tema, né, um tema bastante importante para a vida, né, de cada um que está aqui, né, e a gente segue à disposição para aquilo que vocês precisarem ou necessitarem em relação ao tema da reforma da Previdência. Muito obrigado, um abraço a todos. Zanata, tu iniciou, tu também faz o encerramento. A mim, nada mais me resta a não ser parabenizar mais uma vez a DPM, agradecer ao doutor Júlio, a DPM, especialmente no seu nome, pela colaboração, contribuição, do ponto de vista jurídico, constitucional, de nos auxiliar nessa questão da nossa proposta de emenda, e pedir mais uma vez aos colegas, nos ajudem. Juntos somos mais fortes. Nós continuaremos incessantemente na busca de apoio no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, para ver emplacada essa nossa emenda, que, como o senhor falou muito bem aqui, vai trazer segurança jurídica aos nossos entes federativos e respeitar o direito do ente federativo legislar. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez, parabéns.
Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Zanata.